Bom, boa noite. Boas-vindas aqui à presença do Eduardo Ortiz, do PNUD, do Márcio Postman, da Fundação Perseu Abramo e também da Unicamp, né, prestigiando e participando aqui desse nosso 19º encontro. E vamos ter como tema dessa conferência inaugural, do diagnóstico aos resultados, os desafios do planejamento e a implementação e monitoramento das políticas públicas. Aqui na abertura, Eduardo e Márcio, nós falamos bastante, né, sobre a importância das nossas instituições estaduais, das instituições nacionais de pesquisa, planejamento e estatística para a gestão pública, né? São instituições, algumas dessas instituições tiveram momentos difíceis no passado, mas, felizmente, né, particularmente as duas instituições nacionais, IBGE e IPEA, e as instituições estaduais, elas têm se fortalecido, né, a cada ano e têm sido um instrumento importante de apoio à gestão pública, aos governos federal, aos governos estaduais. E o objetivo, né, dessa mesa é exatamente aprofundar essa discussão, né, e entendemos um pouco mais, né, o papel do planejamento, né, implementação e monitoramento das políticas públicas, né, como algo fundamental para o avanço em nosso país. Então, nós vamos ouvi-los, né, temos de 20 a 30 minutos para a exposição de cada um de vocês. Começaremos com o Eduardo Ortiz e, na sequência, passaremos ao Márcio Postman. E, após a exposição dos dois palestrantes, nós teremos um tempo para o debate aqui na nossa mesa. Eduardo. Para aqueles que precisam de tradução simultânea, os equipamentos estarão disponíveis do lado de fora do auditório. Hola, buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada me disculpo, no sé hablar portugués. Entonces voy a hacer la presentación en español, pero tengo la presentación traducida al portugués para que sea mucho más amigable la lectura. Entonces, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por... Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer pelo convite. Muito obrigado aos organizadores. Eu fico muito feliz de estar aqui. E eu me sinto realmente afortunado de estar aqui. Eu tive vários problemas nos aeroportos, mas, felizmente, eu estou aqui. Então, com muita alegria, eu vou começar. Se vocês não se importarem, eu gostaria de ficar de pé para fazer a indicação aqui dos temas. Então, eu quero compartilhar com vocês sobre a experiência que nós temos no PNUD, a partir de Nova York, no nosso trabalho, quando no PNUD, nos seus escritórios locais e com os trabalhos nacionais, trabalha com essa ferramenta. Então, esta ferramenta, ela tem o seu foco ou a sua base na pesquisa empírica de diferentes temas. Então, a partir desse diagnóstico, nós trabalhamos com os governos e os escritórios locais do PNUD para a reforma das políticas sociais e fiscais. Nós fazemos avaliações ex ante dessas políticas e nisto consiste, então, a minha fala. Eu vou falar de alguns dados ou dados regionais a partir deste trabalho que nós fizemos nestes países. Então, esse projeto consta de que nós estamos associados à Universidade de Tulane a partir de um projeto chamado Compromisso pela Equidade Fiscal e Social. E o objetivo é facilitar o diagnóstico e a avaliação das políticas sociais e fiscais para reduzir essas diferenças na América Latina. Os objetivos, eu falar
falava para vocês de avaliar o impacto da política fiscal e social a partir de diagnósticos, planejamentos e avaliações, e a partir desse diagnóstico nós podemos formular intervenções concretas e fazer intervenções muito específicas em diferentes áreas da política pública, dirigidas a uma maior equidade, tanto social como fiscal. Então, qual é o esquema de trabalho? Geralmente, nós podemos pensar que nós fazemos um diagnóstico a partir do PNUD, e isso faríamos, então, um esquema tradicional. Com base nesse diagnóstico, ficamos sem som, pedimos desculpas, já vamos resolver, temos um problema técnico na cabine de tradução. Como ocurre, por ejemplo, con muchos programas como los típicos o los muy tradicionales en América Latina de transferencias condicionadas a las familias en pobreza, se evalúan sus resultados ex post, ¿no? Entonces, este sería un esquema muy general. Lo que nosotros hacemos es, utilizamos la investigación empírica de distintos ejercicios en distintos temas, planeamos com base a cabine de tradução pede desculpas, o som não está chegando, nossos técnicos já estão averiguando. Hacemos evaluaciones ex ante y con base en esa información, las oficinas locales del PNUD, nosotros como PNUD regional y los gobiernos hacen una implementación de política hacen una implementación de política con base en estos resultados ex ante o una reforma a la política. Este proceso, esta parte del proceso depende, por supuesto, de las condiciones locales. As condições locais, condições políticas, condições econômicas, etc. Então, isso depende da conjuntura específica do governo de cada país. E aqui, necessariamente, nós temos incidência. Nós vamos oferecer um diagnóstico, fazer essa avaliação ex ante e depois fazer a implementação. E eu vou dar agora exemplos específicos que foram trabalhados na região. Nós temos um exemplo exitoso, significativo em relação à mudança política. Então, primeiro, nós identificamos a questão do diagnóstico, fazemos essa identificação das áreas potenciais para a ação. Por exemplo, se a pobreza ou se queremos trabalhar na redução da pobreza e da desigualdade, nós precisamos saber quais são os seus principais determinantes, o que fez, gerou essa pobreza. Então, nós fazemos um tipo de exercício econométrico e fazemos a identificação dos fatores que incidem sobre essas desigualdades e essa pobreza através do tempo. Então, nós identificamos essas populações específicas também, por exemplo, populações em situação de pobreza ou de vulnerabilidade econômica, ou a classe média, inclusive. Isso também é um referente aqui no Brasil nos últimos anos para a medição, não é verdade? Então, nós analisamos as características, as necessidades desses grupos e como eles evoluem ao longo do tempo. E isso nos abre espaços para conhecer as necessidades específicas daquele grupo, aquele recortado. Então, poderemos, então, saber quais são as medidas de proteção social a serem adotadas. Além do social, nós fazemos também um diagnóstico do impacto fiscal, qual é o efeito conjunto das políticas de gasto, toda essa tradição que nós temos na América Latina de um aumento significativo do gasto social. Qual é o efeito combinado, então, desse investimento conjuntamente com a estrutura tributária atual? Então, nós queremos saber se os programas sociais vão beneficiar as populações para as quais eles foram desenhados. Nós vamos saber quais são os impostos que recaem sobre aquela população, se eles são progressivos ou não. E tudo isso pode ser conhecido também para esses grupos específicos, conforme as condições econômicas das pessoas, as etnias, os gêneros e diferentes grupos que podemos desenhar. Então, a partir desse diagnóstico completo das condições sociais, dos fatores subjacentes e tudo isso, temos uma radiografia fiscal também detalhada. Nós vamos, então, dialogar com os governos, vamos discutir com eles e vamos ver quais são as principais estratégias de preocupação dentro daquela realidade daquele governo. Alguns deles têm
questões para enfrentar, como reformas fiscais para maior arrecadação de recursos, e às vezes eles dizem, isso é necessário, mas como um passo anterior, nós podemos dizer, bom, essa reforma fiscal, ela pode manter um limite de arrecadação e também é preciso fazer alocações mais eficientes com aquilo que já foi arrecadado. Então, esse diagnóstico vai abrindo diferentes espaços de negociação e de propostas. E, em base a essas discussões e avaliações ex ante, nós vamos conseguindo estabelecer estratégias, vamos vendo qual é o nível de redução da pobreza possível de se alcançar a partir dessas reformas dos programas. Isso foi possível, por exemplo, no Peru, a partir de um programa de reforma. Nós pensamos o que é mais importante, aumentar volumes ou aumentar a cobertura, aumentar a arrecadação ou cobertura. Então, tudo isso é possível a partir dessa avaliação ex ante. Então, nós percebemos que naquele caso específico era melhor avançar em cobertura. Também podemos fazer reformas fiscais, estabelecer qual tipo de impostos, e isso também nos permite estabelecer ex ante. Então, qual é o contexto? Aqui, acho que temos entre 20 e 30 minutos, então eu vou correr um pouquinho, mas imaginemos aqui que nós temos uma região de um país específico, vocês são um governo, eu apresento a vocês esse diagnóstico de condições sociais específicas e também condições econômicas. O que nós vemos aqui? Que a pobreza se reduziu na última década. Ela tinha um ponto alto aí em 2003 e caiu quase pela metade. Vemos que a classe média regional subiu, conforme o gráfico, mas também podemos ver que, a partir dessas tendências positivas, surgiram pessoas em situação de vulnerabilidade, aquelas que superaram a linha da pobreza, mas ainda não estão num status de segurança econômica. Estas pessoas que estão nesta linha são muito interessantes para os governos atuais. Elas nos abrem um espaço de atuação. Aqui podemos desenhar estratégias específicas de proteção social para essas pessoas, para esse grupo, evitar esse grupo ou o crescimento dessas pessoas aqui, evitar que elas caiam na pobreza. Então, aqui nós temos um espaço de trabalho. E tudo isso é possível a partir do diagnóstico. Essas mudanças, então, geraram esses resultados positivos. Qual foi a incidência do crescimento econômico na redução da pobreza? Ou quais são as estratégias redistributivas do país? Aqui nós vemos resultados dos mais variados. Para a América Latina, mais ou menos 40% da queda da pobreza deve-se a trabalho de redistribuição, das ações de redistribuição de renda dos governos, os projetos sociais. Então, isso também é diferente. Isso é diferente de outros países da América Central, como Guatemala, Costa Rica ou Honduras. As mudanças aqui foram mais relacionadas ao crescimento econômico. Então, aqui, quando nós falamos com os governos, vemos que há um espaço para incidir com um desenho diferente nas políticas redistributivas. Então, aqui, as pessoas que trabalham com políticas públicas podem trabalhar nesse sentido. O Brasil, por exemplo, e aqui eu vou destacando alguns dados, o Brasil está nessa média da América Latina, onde a redistribuição gerou importantes resultados, mas não somente em redução de pobreza, também é importante aqui o crescimento da classe média nessa região América Latina e no Brasil. Isso se deve também às estratégias redistributivas. O Brasil também está sobre a média da América Latina, que é de 20%. No México, aqui destacado, houve um crescimento moderado e o aumento da classe média também ali se deve às estratégias redistributivas. Isso por el lado da pobreza ou da restratificação social que ha experimentado a região. Quanto à desigualdade, nós vemos aqui que quase todos os países
da região tiveram a desigualdade diminuída. O Brasil tem aqui os seus números representados. Aqui temos uma liderança da Nicarágua, Bolívia, El Salvador. Então, essas mudanças são geradas pelo quê? Pela disponibilidade da informação microeconômica a partir dos próprios lares. Essa pesquisa, ao longo do tempo, nos permite conhecer esses dados. O Brasil tem uma disponibilidade de informação muito importante que nos permite fazer essas comparações e conhecer casos específicos. Isso nos permite conhecer como... Lo que vemos, tanto para la región como para Brasil, es que alrededor del 40% se debió, del descenso de la desigualdad se debió a fuerzas que vienen desde el mercado. ¿Sí? Es decir, cambios positivos. Se deu essa melhoria. Então, nós vemos na região e no Brasil que mais ou menos 40% deu-se a partir de mudanças positivas, como, por exemplo, mudanças nos salários dos trabalhadores que tradicionalmente tinham os menores salários. Então, eles tiveram essa brecha diminuída em relação aos trabalhadores mais qualificados. Isso também tem a ver com o sistema educacional, com mais investimentos nesta área, e tudo isto responde por este tipo de resultados. Outro fator importante são também as transferências dos governos, as transferências condicionadas. Não estou dizendo aqui das transferências diretas. Isso também contribuiu para a diminuição da pobreza e da desigualdade. E tudo isso nos permite entender de forma mais sistematizada, de forma mais esquematizada, esse exemplo que temos aqui. Com menor diferença salarial e com ampliação da educação, nós podemos promover mudanças nos salários e promover a diminuição da desigualdade, a partir também das transferências públicas, que representa aqui nesse gráfico 20%. E isso contribui para a diminuição da pobreza e também para o aumento da classe média. Então, há forças que saem do mercado, do Estado e que modificam a nossa organização social, e isso gera efeitos importantes. E isso faz com que tenhamos uma análise detalhada que nos permite melhorar também, por sua vez, as políticas de educação e produtividade. Isso pode ser visto em Honduras, por exemplo. Então, ali o crescimento econômico foi quase nulo, mas eles conheceram um detalhe específico, que é a questão dos fatores subjacentes ao seu crescimento, e estão trabalhando nisso. E também isso nos permite análise para o melhor enfoque e redistribuição. Então, isso nos permite conhecer os pequenos espaços potenciais para fazer essas reformas, e isso é parte da nossa história. Tem aumentado a classe média, mas também tem se expandido a proporção de pessoas em condição de vulnerabilidade. O que esse diagnóstico nos mostra? Combater a vulnerabilidade torna-se relevante e um tema central. Por quê? Porque o ritmo da redução das desigualdades, que nos tem dado tantos benefícios em tempos recentes, se estancou. A evidência empírica nos mostra que depois de 2010, o ritmo de decréscimo da desigualdade estancou-se. Pelo menos na região da América Latina, no Brasil continua a tendência para um ritmo de redução que é importante, mas pelo menos para a América Latina houve uma estagnação. E isso acende alguns pontos de alarme,
que são os efeitos colaterais que as desigualdades podem levar a que não seja tão fácil de alcançar. Então, é importante combater as vulnerabilidades, porque o ritmo de redução da pobreza diminuiu desde o ano 2007 aproximadamente. Nós estávamos retirando da pobreza em torno de 6 milhões de pessoas ao ano e o ritmo de decréscimo da pobreza caiu para 1 milhão ao ano. E isso é alarmante. Temos investido muito e em alguns países faltam investimentos diretos e estratégias para o decréscimo da pobreza e agora precisam ser combinadas para combater as vulnerabilidades. Por quê? Porque aproximadamente a metade dos vulneráveis na América Latina não tem acesso aos serviços médicos. Mais da metade estão na informalidade, não definidos como ausência de pensão. O 46% não tem direito à aposentadoria e 53% não tem contrato de trabalho. Então, com a combinação desses fatores, é provável que, novamente, os vulneráveis na América Latina cresçam. E o que a outra parte do diagnóstico nos mostra? Que nos fala de uma análise muito detalhada que nos permite desenhar políticas de proteção social muito compreensivas. E isso é outro tema que nós estamos trabalhando também no PNUD. E o que temos aqui? Do diagnóstico, já identificamos vários pontos de ação com diagnóstico baseado em pesquisa, através de dados muito específicos. Então, um desafio pode ser enfrentar a estagnação da redução da pobreza e das desigualdades. E como enfrentar e prover, se seguimos com esse exemplo, como o governo me perguntariam, como vamos financiar, então, essas ações? Vem, então, a parte do diagnóstico que podem voltar a duas ações. As reformas destinadas a aumentar as receitas fiscais e, a segunda, reformas destinadas a melhorar a eficácia dos gastos e progressividade dos impostos, dos tributos. Seja por uma reforma fiscal que não mude a estrutura tributária ou o montante de arrecadação, mas sim a forma como incide sobre a população. Então, determinar qual é a melhor estratégia exige uma análise que não é simples, é mais detalhada, de incidência fiscal de todo o sistema tributário, de como são combinados os gastos e os tributos. Então, como exemplo, vemos Brasil e Costa Rica, que têm um alto nível de gasto social. O Brasil, por exemplo, está acima de 23%, 24% de gasto social. Costa Rica também. Ambos têm mais da metade do gasto que o México tem. Em termos de carga tributária, novamente há uma diferença semelhante, porque o Brasil tem em torno de 30%, a Costa Rica de 20% e o México, descontando a parte dos recursos naturais, é o segundo país com menor arrecadação. Então, certamente as necessidades diante de uma estrutura desse tipo mudam de país para país. E qual é o efeito redistributivo nesses países? Por ter esses níveis de gastos de tributação. O que nós fazemos é que nos baseamos em dados em nível de lares, de indivíduos e dados externos do sistema fiscal para fazer simulações dos efeitos que a reforma, ou seja, do efeito que o sistema fiscal de gastos tem sobre o bem-estar. Então, definimos uma receita de mercado composta pelo que nós conhecemos, os salários trabalhistas, as aposentadorias e etc.,
e fazemos uma avaliação de bem-estar. Como está a pobreza por grupos, por classe social, por exemplo. E com relação nessa receita, nessa renda, nós abatemos os impostos. E aí vamos vendo quais são os ganhos ou qual é o efeito simplesmente dos impostos diretos, o efeito que tem sobre os indicadores sociais e as análises que fazemos. Então, definimos uma renda disponível que foi dada pelo item anterior, mais as transferências diretas do governo, então medimos o efeito pobreza, desigualdade na relação com as transferências diretas. E, finalmente, somamos os subsídios anteriores e reduzimos os impostos indiretos, e aí vemos resultados interessantes da região. E o que temos aqui? Isso que mede é a mudança na renda nos lares. Isso é para a vida, porque depois essa linha nos mostra como está a distribuição dessa renda depois que todo o sistema fiscal intervém. Diríamos a quarta definição. Depois, tomamos em conta como todos esses fatores incidem. No Brasil, primeiro há um ganho importante de renda. Depois, a partir do terceiro decil, as pessoas já se convertem em pagadores naturais do sistema. Antes disso, elas são receptoras diretas de transferências do governo, porque com uma mão o governo dá, mas com a outra ele pode estar retirando através de impostos. No caso do México, por exemplo, esta proporção das pessoas que já são pagadoras naturais entre os vulneráveis cai, e na Costa Rica cai a partir do segundo decil, no Brasil a partir do terceiro. E isso novamente nos permite então discutir, isto é algo que les sorprende muchísimo a los gobiernos, porque depois de considerar o IVA, os benefícios sociais caem. Então, estamos tirando aquilo que estamos dando. E isso nos permite discutir algo que surpreende muito aos governos. Por que estamos investindo tanto para a redução da pobreza e das desigualdades, e porque essas mudanças são menores do que esperamos. Temos que, então, discutir estratégias de melhora. Este é o porcentaje de pessoas em pobreza. Por que isso é importante? Porque essa distribuição que acabamos de ver na Costa Rica pode trabalhar para uma melhor redução da distribuição. Esse é o percentual de pessoas em pobreza quando utilizamos a primeira definição de renda. Se dermos transferências diretas, a pobreza extrema cai de 6,5 para 4,8 e de 20 para 19 no total, se isso sem considerar o IVA. A pobreza continua sendo alta, mas diríamos o ganho de redução que tivemos aqui com transferências se vê um pouco compensada pelos impostos. É um pouco menor que o original, mas há uma perda. Mas a pobreza total aumenta de 20% para 24,7% graças ao sistema positivo regressivo que nós temos na Costa Rica. No Brasil, por exemplo, uma matriz de transição entre a primeira definição de renda e depois de considerar todo o sistema fiscal pode mostrar-nos que há algumas pessoas que podem passar de situações piores das que já estavam, que podem levá-los a uma situação menos favorável depois da incidência de todo o sistema. Por exemplo, as pessoas que estão na classe média se mantêm na classe média depois de toda a intervenção, mas 15% passam a ser vulneráveis, ou seja, o sistema fiscal os está vulnerabilizando.
Este é um exemplo que eu queria mostrar-lhes com relação aos dados para o Brasil. Na América Latina, isso chega a ser mais alarmante e nos dá muito espaço de trabalho para fazer um bom redesenho e uma boa intervenção. No México, talvez a estratégia possa ser diferente, porque pode ser progressivo e possam converter-se em pagadores naturais a partir do quinto decil. Então, se tiramos a renda, as desigualdades continuam crescendo. Se descontamos os impostos, o IVA continua caindo, ou seja, há um problema distributivo. Então, o problema no México realmente é um problema de arrecadação, que a arrecadação é muito baixa. Aqui, então, continuamos com o diagnóstico, esse diagnóstico que eu lhes comentava ao princípio, com base na pesquisa. Nós planejamos estratégias com o governo depois de realizar todo esse diagnóstico e o que nos leva a tudo isso. No Peru, por exemplo, estamos trabalhando para melhorar a focalização. No México, Costa Rica, Equador e Honduras, estamos trabalhando na melhora da arrecadação tributária. No México, em setembro de 2013, Peña Neto propôs na Secretaria de Fazenda uma reforma fiscal que tivesse como objetivo arrecadar 2,5% do PIB através de incidir sobre medicamentos, alimentos da cesta básica. Nós dialogamos com o Ministério de Saúde Social, que nos mostrou essa preocupação, e fizemos todo esse diagnóstico que esse caso generalizado, o efeito era reduzir a arrecadação do governo sobre 3,75% do PIB, mas incrementaria em 14% das pessoas em vulnerabilidade. Essa proporção nos permitiu à ministra, por exemplo, que em setembro mostrasse, com base nos modelos e na informação muito robusta, uma análise empírica, mostrasse isso ao presidente, ao ministro da Fazenda e discutisse e se transformasse a proposta. Então, ao final, a proposta original foi totalmente modificada, foram excluídos os serviços educacionais, a cesta básica de consumo, os medicamentos e os alimentos. Por quê? Porque a justificativa era muito clara. A metade de cada peso mexicano que era arrecadado com essa reforma, a metade, por exemplo, no decil 1, que eram os mais pobres, iam incidir sobre bens de primeira necessidade. Era uma situação muito alarmante e, graças à avaliação, foi implementada uma estratégia diferente. Na Costa Rica, a mesma coisa. O objetivo da reforma era onerar os bens de consumo básico ou taxar sobre os bens de consumo baixo. Mas a desigualdade também era aumentada em 4,2%. Não é tão grave, mas a pobreza extrema, a total, continuou mantida em torno de 14%, mas a pobreza extrema modificava 135 mil pessoas a mais em pobreza extrema. Então, essa análise onerava os bens de consumo básico. Essa análise novamente fez com que a proposta do Ministério da Fazenda fosse transformada graças à investigação, à pesquisa, e então, complementando o processo, passamos do diagnóstico baseado em pesquisa, aliado à avaliação de estratégias de resultados e a implementação. E o resultado foi a implementação de reformas que possam minimizar os impactos sociais e maximizar os benefícios do governo. Muito obrigada.
Obrigado, Eduardo. Agora vamos para a apresentação do Márcio Postman, também de até 30 minutos. Obrigado, Júlio. Graças, Eduardo. Boa noite. Nosso abraço fraterno e solidário a cada uma que não mediu esforços para poder participar deste grande encontro nacional, 15º e o primeiro encontro internacional das instituições de produção de conhecimento, pesquisa, planejamento do nosso país e dos nossos estados e municípios. Quero dizer da satisfação de estar aqui com os amigos, agradecer muito o convite. Não obstante um dia difícil, né, de pesar, a perda do nosso ex-governador de Pernambuco, vamos aqui, a vida segue, continua. E eu gostaria de fazer aqui uma fala, na verdade, buscando entender aqui quais são os problemas, né, que as nossas instituições possuem, especialmente pelo objetivo que foram constituídas, que é unir o planejamento, não é, a pesquisa, e com políticas públicas. Então, eu quero fazer uma reflexão a respeito desta combinação, em que momento, em que condições isso é possível no capitalismo que nós estamos vivendo hoje. Porque identifica uma série de obstáculos à capacidade de constituição de políticas nacionais, de avaliações e monitoramento, num quadro para o qual eu gostaria de me deter. Né? Quero, logo de início, chamar a atenção que essa perspectiva de combinar planejamento com pesquisas, investigações, produção de conhecimento e políticas públicas é algo muito recente no capitalismo. Tá certo? Nós não temos planejamento no capitalismo praticamente até a crise de 1929. Nós podemos falar de planejamento do Estado, planejamento, políticas públicas, como algo que ganha dimensão a partir aí da crise de 29, a partir das duas grandes guerras, 1914 e 1930, vamos falar assim de forma mais precisa, a partir do encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial. O que nós tínhamos anteriormente de algum planejamento era circunscrito ao exercício da guerra, às Forças Armadas, né? Porque nós estamos falando, basicamente, até a década de 30, de um capitalismo concorrencial. A ideia de que o capitalismo, não é, ele por si só, as forças de mercado, por si só, se autorregulam. E o que nós vamos ter, basicamente, até a década de 30, é um Estado mínimo. Um Estado que concentra-se fundamentalmente em três funções, que é o monopólio da moeda, o monopólio da violência, só o Estado pode matar, prender, não é? E o monopólio da arrecadação. São essas três funções que o Estado desenvolve. Portanto, a ideia do planejamento, né, começou a se constituir fundamentalmente com a Revolução de 1917, mas aí, obviamente, numa outra perspectiva econômica, né, do planejamento como um modelo de coordenação e centralização da produção e da distribuição. O capitalismo jamais admitiu essa possibilidade. E, portanto, o que nós vamos ter, né, com a possibilidade de planejamento apenas como indicativo, jamais como uma imposição. Né? Agora, isso tem a ver, evidentemente, com uma fase especial do capitalismo, que foi justamente o abandono das forças que governavam o capitalismo do ponto de vista internacional. Vamos entender, pelo menos o que eu quero dizer aqui, que o desenvolvimento capitalista ocorre de forma hierárquica, né, a partir da existência de um centro dinâmico rodeado por países que não possuem as mesmas condições de exercício do chamado centro dinâmico. E, portanto, o desenvolvimento capitalista é geralmente, na maior parte das vezes, desigual, e ainda que desigualmente ele seja combinado. Não temos um crescimento econômico igual no mundo. Ele diferencia-se por países, com resultados muito distintos, a partir da posição relativa de cada país em relação ao centro dinâmico. O que é um centro dinâmico? O país do centro dinâmico no capitalismo é o país que reúne três funções básicas. Primeiro, o país que tem moeda de curso internacional. Tá certo? É o país que tem moeda que é utilizada nas relações de trocas, meios de pagamento, reserva de valor, unidade de conta, para fora do seu espaço nacional.
A segunda característica do centro dinâmico do capitalismo, além da moeda, não é a existência de forças armadas, a capacidade de impor, se necessário, pela força quando a diplomacia, o diálogo não se estabelece. Então, o país do centro dinâmico tem que ter moeda, mas também tem que ter forças armadas, o poder de imposição, se isso necessário. E a terceira característica do centro dinâmico é um país que tem capacidade de produção e difusão de progresso técnico. O progresso técnico é a base pela qual se constitui a competição intercapitalista. Bem, dessas três características, nós não temos nenhuma. Tá certo? Nós não somos um país que tem moeda de curso internacional. Até 2 décadas atrás, nem moeda nós tínhamos, pelo menos aí, analisando o período dos anos 80 e dos anos 90, nós não tínhamos moeda. Era comum usar BTN, uma série de unidades de preservação do valor, porque a moeda, infelizmente, não tinha esse papel. Mas a moeda recuperou, nós temos hoje moeda, mas a nossa moeda, quem já teve a oportunidade de sair do Brasil sabe que é muito bom levar a nossa moeda para a gente lembrar do Brasil e tal, mas, infelizmente, não tem muita credibilidade fora. Né? Forças Armadas também nós ficamos devendo, nós somos o segundo país do mundo com maior fronteira seca, tá certo? E nós sabemos que as pessoas entram e saem das nossas fronteiras com os outros países sem muito controle. Sem falar que somos o segundo país, ou melhor, o primeiro país, né, no Oceano Atlântico com a maior costa marítima. E nós não temos um sistema de defesa, sobretudo agora que estamos diante das reservas de exploração do petróleo pré-sal. Né? Fizemos uma compra agora de aviões supersônicos que vai dar condições de nós reconstituirmos uma indústria de defesa no país. Né? Não temos submarino nuclear, de propulsão nuclear, então temos problemas na questão de defesa. Né? Sem falar, evidentemente, na questão do progresso técnico, que nós temos ilhas de excelência importantes, como é o caso da Embraer, por exemplo, a própria Petrobras, né? Mas aí nós vamos ficando por aí. Mesmo que as nossas universidades, as instituições de pesquisa produzam conhecimento técnico-científico que é, de certa maneira, indexado nas instituições internacionais, mas a relação desta produção do conhecimento com aquilo que, de certa maneira, comprova a aplicação do conhecimento na produção, que seria as patentes, a presença brasileira, em termos de patentes, é muito baixa. Tá certo? Então, eu estou querendo chamar a atenção que, para ser um país dinâmico, do centro núcleo dinâmico, tem que ter essas 3 características. Os países que têm são poucos, né? E até, basicamente, a Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, nós tínhamos a Inglaterra como centro dinâmico. Né? E a Inglaterra, até 1914, organizava o mundo na forma de impérios. Tá certo? Era o Império Austro-Húngaro, o Império Britânico. Não tinha espaço para a constituição de políticas nacionais. O que você tinha era uma relação de império com colônias. Alguém vai dizer, mas não tinha os Estados Unidos, não tinha o Brasil? É verdade, tinha. O Brasil, de 1922, é um país. Mas não tem política nacional. Nós não tínhamos políticas nacionais até 1930, praticamente. Alguém vai dizer, mas tinha política monetária. Claro, a política monetária e cambial olhando o café e ponto final. Nós não tínhamos sistema nacional de saúde, não tinha sistema nacional de trabalho. Isso tudo é uma construção recente, pós-30. Isso se torna possível com a destruição, não é, dessa forma de funcionamento do capitalismo, que é através dos impérios. As 2 grandes guerras mundiais, praticamente 3 décadas de guerras, vamos dizer assim, desconstrói um modelo hegemônico do capitalismo assentado na condição de impérios. Vamos lembrar aqui que Portugal, por exemplo, até a década de 30, ainda tem 3 colônias na África. Né? Angola, Moçambique, por exemplo. Né? Então, essa é uma forma que, na verdade, a desconstrução dessa condição de império vai permitir que no pós-guerra nós tenhamos, então, os Estados Unidos como centro dinâmico, e os Estados Unidos, a sua condição de hegemonia é exercida diferentemente, pelo menos até a década de 80, é exercido de forma diferente da Inglaterra, e é um exercício do poder compartilhado e reconhecendo autonomias nacionais. Tá certo? Com o acordo de Bretton Woods, que estabelece o dólar como moeda de curso internacional, mas uma moeda de câmbio fixo, não pode ser desvalorizada, com taxa de juros fixas. Tudo isso vai dar aos países as condições de estabelecer os seus sistemas nacionais, monetários, financeiros, as suas instituições de pesquisas, né, o seu sistema nacional de trabalho, de saúde e assim por diante. Então, é uma condição especial do capitalismo em que isso foi possível. E é dentro dessas condições que o Brasil começou a criar, portanto, instituições de caráter nacional, com uma capacidade muito mais ampla de produzir conhecimento e cada vez mais aplicar de alguma forma planejada.
né? É na década de 30 que se cria o DASP, por exemplo, que é uma modificação importantíssima em relação ao Estado que nós temos no Brasil, né? O Estado, então, até então, com uma burocracia praticamente de carimbo, uma burocracia que pouco tem a ver com a ideia de desenvolvimento, de planejamento. Isso é uma construção no Brasil a partir da década de 30. Né? Mas eu estou aqui no recorrido histórico, nem essa mesma minha preocupação, a questão é saber quais são os problemas que nós temos hoje para dar vazão a essa perspectiva do planejamento, da produção do conhecimento, do planejamento, políticas públicas, monitoramento e avaliação, um pouco que estava aqui o Eduardo nos falando. Né? A meu modo de ver, nós temos uma série de constrangimentos. Né? Quais são esses constrangimentos? Em primeiro lugar, porque nós vivemos uma crise de hegemonia norte-americana. Os Estados Unidos vivem uma crise dramática, um país que aprofunda o seu processo de subdesenvolvimento. Né? É um país que perdeu indústria, vive um processo de desindustrialização importantíssimo, né? Um país que tem um enfraquecimento dramático de sua infraestrutura, não tem mais investimentos em infraestrutura, né? Um país que vive problemas sérios em alguns municípios, como é o caso de Detroit, assim por diante. Mas, então, nós temos um problema nesse centro dinâmico e, ao mesmo tempo, ele tem uma tensão crescente com o fortalecimento da Ásia, especialmente da China, e que alguma tensão nesse sentido está em curso. Né? Frente a essa realidade no contexto internacional, nós temos o crescimento das grandes empresas, das grandes corporações transnacionais. Nós estamos falando hoje de um capitalismo organizado em torno de 500 grandes empresas que controlam 47% do PIB do mundo. Qualquer setor de atividade econômica, nós vamos olhar, abrir, qualquer setor, você vai ver que tem 5, 6 grandes empresas que comandam o preço e a distribuição, a pesquisa. Para vocês terem uma ideia, essas 500 grandes corporações são responsáveis por 2/3 dos investimentos em pesquisa e tecnologia no mundo. 60% do comércio mundial é feito por comércio intrafirma, entre essas grandes corporações. Então, estou querendo chamar a atenção que o capitalismo se organiza de uma outra forma, tá certo? E esta forma vem se dando por conta dessas grandes corporações transnacionais que operam cada vez mais pela lógica das cadeias globais de valor. Isso tudo coloca em xeque o espaço nacional. Tá certo? Em primeiro lugar, pelo fato que essas grandes corporações são mais fortes que países. Em 1944, quando foi feito o Acordo de Bretton Woods, nos Estados Unidos, o mundo não tinha 50 países. Tá certo? Hoje nós temos mais de 200 países. Só que, se nós pegarmos as 4 maiores corporações do mundo, somar o seu faturamento, equivale ao PIB do Brasil, que é identificado como o 7º do mundo. Se somarmos as 50 maiores corporações transnacionais do mundo, elas têm um faturamento que equivale ao PIB de 150 países. Tá certo? Isso desconstruiu a base de regulação e de construção de políticas. As Nações Unidas, né, o PNUD que está aí, cada vez é mais fraco. Cada vez tem menos capacidade de estabelecer acordos e regulações em termos internacionais. Basta dizer que nós estamos vivendo a crise mais grave do capitalismo desde 2008 e a Assembleia Geral das Nações Unidas foi incapaz de construir uma assembleia para discutir a crise e propor políticas. Quem é que tem mais ou menos articulado, ou vinha articulando os países, pelo menos os ricos? Era o G20. O G20 é uma instituição importante, mas ela não tem o poder de estabelecer políticas, não tem um fundo regulatório. Ela pode emitir pareceres dizendo que, nesse mundo de hoje, não podemos ter mais paraísos fiscais. Agora, quem vai lá na Bahamas e diz, olha, acabou a festa, não vai ter mais paraíso fiscal aqui na Bahamas? Quem vai? Né? Então, esse é um quadro novo, nesse sentido. Tá certo? Essas grandes corporações transnacionais têm um poder que desequilibraram o poder público, administrativo. Tá certo? As empresas são muito mais fortes do que países. Essas empresas financiam campanhas políticas, tiram presidentes, colocam outros. Não estou falando aqui da América Latina, estou falando da Itália, estou falando da Grécia. Isso é uma outra realidade que está em xeque o sistema democrático, inclusive. Se nós pegarmos um país, aqui no Brasil, 70% dos municípios, acho que tem até 20 mil habitantes. Um município de 5 mil habitantes, se instala uma siderurgia, por hipótese, ou qualquer outra empresa que vai contratar 4 mil trabalhadores, ótimo para aquele município, excelente, vai ter mais emprego, melhor salário, o município vai arrecadar mais, mas, ao fim e ao cabo, quem é que manda naquele município? É o prefeito democraticamente eleito ou é o dono dessa grande corporação? Então, nós temos um quadro novo. Como é que se constrói políticas públicas neste desequilíbrio do poder?
Essa é uma questão muito importante. Se nós vamos analisar, por exemplo, um tema que é cada vez mais importante, que é o tema da sustentabilidade ambiental. Quando a maior parcela da importância, né, da degradação ambiental provém dessas grandes corporações. Nós temos um outro aspecto que eu gostaria de entrar em relação ao Brasil, né, que é justamente essa transição que nós estamos vivendo no nosso regime federativo. Né. Nós, quer dizer, pensar políticas públicas, né, como aqui foi apresentado, se o país for unitário, tá certo? Não for um país federativo como o nosso, que tem estados, municípios, tá certo? Tudo ali é muito complicado. Não adianta o governo federal dizer que vai fazer assim um assado. Isso tem uma conversa, um diálogo. Né? A concepção do welfare state, do estado de bem-estar social, é uma concepção francesa, inglesa, em países de estado unitário e não federativos. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que o regime federativo, nós temos não mais do que 30 países no mundo que são federativos, no sentido que você tem autonomia nas esferas governamentais, é como se constrói políticas públicas, não é, em esferas que há autonomia. Né? Se nós olharmos o que nós temos hoje, né, é, de certa maneira, um esvaziamento dos estados, das nossas províncias. Tá certo? Nós tivemos na Constituição de 88 uma certa melhora do ponto de vista do poder dos municípios, mas que se alterou pouco do ponto de vista dos recursos, né? E um esvaziamento dos estados, tá certo? Uma série de resultados de políticas que foram adotadas nos anos 90, não é? Como o fechamento de bancos públicos, bancos de investimento, a incapacidade dos estados fazerem participar da política monetária, enfim, tem uma série de questões que eu nem vou entrar no meio, lei de responsabilidade fiscal, etc., que foi tolhindo a capacidade dos estados fazerem políticas, do ponto de vista local, regional. Né? O que nós temos hoje, de certa maneira, é uma transição de um regime federativo cada vez mais para uma espécie de Estado unitário especial. O que eu quero dizer com isso? Os municípios brasileiros cada vez mais se transformam em executores de políticas federais. Tá certo? Na saúde, na educação, são políticas nacionais, tem recurso, e o município passa a executar essas políticas. De um lado, isso fica, de certa maneira, menos difícil do ponto de vista da coordenação de políticas num país de dimensão continental. Mas, de outro lado, essa relação direta da União com os municípios vai esvaziando ainda mais o poder, a capacidade de coordenação dos estados. Isso tem implicações nas nossas instituições de produção do conhecimento e de pesquisa. Essa é uma questão, obviamente, quando foram criadas as instituições de produção do conhecimento e pesquisa na década, final dos anos 60 e início 70, eram outra ossatura do ponto de vista do federalismo. Nossos estados tinham capacidade de fazer políticas que hoje praticamente não têm em função das mudanças que ocorreram desde os anos 90. Então, esse é um tema que precisa ser considerado do ponto de vista da capacidade do Estado, né, coordenar políticas públicas no espaço geográfico. Né? Sem falar no fato que nós temos uma carência enorme de coordenação de políticas do ponto de vista no plano municipal. Né? Os grandes agregados, aglomerados urbanos, nós temos 40% da população vivendo em regiões metropolitanas e não tem governos metropolitanos. Os problemas desses municípios são comuns. Certo? É o lixo que é colhido de um lugar, desviado para outro local, o problema do transporte, problemas comuns, e não tem governança comum. Como fazer um planejamento nesse sentido? Tá certo? Podemos falar aqui de um tema atualíssimo, especialmente para paulista, que é o problema da água. Que planejamento? Você está tirando água de um estado para botar no outro? Um problema. Bom. Outro tema que eu gostaria de falar é em relação ao fato de que nós estamos tendo, a meu modo de ver, uma transição econômica, objetivando construir um outro projeto, um novo modelo produtivo, aí, com justiça social, com redução da pobreza, etc. Mas é um padrão produtivo que tem uma base industrial muito frágil. Tá certo? É um esvaziamento industrial que não é exclusivo do Brasil, tá certo? Em vários países, há uma concentração da indústria. Hoje a China responde por 80% da manufatura do mundo. Né? Quer dizer, um projeto de desenvolvimento que tem uma base industrial muito frágil, na década de 80, o Brasil, o PIB industrial respondia por 35% do PIB. Hoje, o PIB industrial está em torno de 20%. E se manter essa situação, 2020, 2025, talvez esteja 14%, 12%, 8%.
Então, esse projeto de desenvolvimento, que tem como base, né, os recursos naturais, que são conhecidos desde o descobrimento do Brasil, mas tem uma área importante de crescimento, que são os serviços. Como se planeja um serviço? Especialmente numa sociedade que vive uma transição para a sociedade de serviços. E serviços, basicamente, é como a gente administra o tempo. E se nós olharmos o serviço no Brasil, que não é uma especificidade brasileira, mas estamos falando do Brasil, não é um procedimento de burocracia violento, de complexidade do serviço. Um exemplo qualquer, como, por exemplo, tirar a carta de motorista. Você tem que ir a 5, 6 lugares para tirar o tal da carta de motorista. Como reorganizar a política pública do ponto de vista desse planejamento na sociedade de serviços? As manifestações que nós tivemos no ano passado foram manifestações, de maneira geral, questionando a questão dos serviços. E nós temos problemas sérios de serviços no setor privado como no setor público. Quem é que não tem reclamação ao sistema bancário brasileiro, à telefonia brasileira, ao sistema previdenciário, de saúde? Obviamente, também vamos falar do setor público. Então, tem uma nova questão, que é a questão do serviço, né, para o qual se tem pouco conhecimento. Mas, evidentemente, é esse o futuro. Nós temos um país com 70% da população caminhando para estar no setor de serviços. É trabalho imaterial, é uma outra lógica de funcionamento. E, ao mesmo tempo, a ideia do planejamento que nós fomos construindo do pós-30 para cá, na verdade, foi uma concepção do São Paulismo. O que eu quero dizer com isso, do São Paulismo, né? Na realidade, ali, 30, 32, né, que foi um momento chave do Brasil, né, nós temos a chamada Revolução de 30, Florestan Fernandes já explicou que não é uma revolução, mas, em todo caso, é um momento institucional muito importante. E nós temos 32, que é uma contra-revolução, digamos assim, uma reação da aristocracia cafeicultora ao projeto urbano industrial que se construía, então, a partir de então. Mas ali houve um acordo, tá certo? Que acordo foi esse? O acordo, basicamente, de que a indústria, esse novo projeto que estaria a ser implantado, deveria ficar no Sudeste, especialmente em São Paulo, que já reunia as bases primárias para a indústria, tendo em vista a economia cafeicultura que, desde o século XIX, ali se constituía. Mas não precisava necessariamente a indústria ficar em São Paulo. Você podia ter tido uma indústria muito mais descentralizada, né? Mas aquele acordo que ocorreu ali nos anos 30, basicamente garantiu duas coisas, que haveria uma centralidade econômica em São Paulo e, ao mesmo tempo, o exclusivismo econômico paulista. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, o projeto de pós-30 é um projeto de desenvolvimento de economia fechada, de substituição de importação. Então, aquilo que os estados compravam de fora, passaram a ter que comprar internamente, e comprariam do estado que produzia. Quem produzia? São Paulo. Então, o que você passou a ter um exclusivismo das compras, das vendas de São Paulo para o restante do Brasil. Só que, em contrapartida, né, se o centro econômico do Brasil ficaria em São Paulo não teria voz política. Basta dizer que, na República Velha, de 1889 a 1930, nós tivemos 16 presidentes, São Paulo teve 6 presidentes. De 1930, né, até 1994, São Paulo teve um presidente. E, mesmo assim, ficou 6 meses, que foi o Jânio Quadros, que nem era paulista, em todo caso, fez ali a sua vida política. Então, nós tivemos uma composição do país em que o centro ficava econômico, era São Paulo, digamos assim, né? Mas a política era feita pela Constituição dos demais estados. Tudo isso para dizer o seguinte: havia um modelo São Paulismo a seguir. O que era esse modelo São Paulismo? Era o Brasil uma ideia de ferrovia, tá certo? E que a locomotiva era São Paulo. O sonho dos governadores era copiar São Paulo. Tá certo? Então, havia um modelo a ser copiado. O extremo do que eu estou querendo dizer ocorreu durante o regime militar, que foi implantar uma mini São Paulo no meio da floresta amazônica, que foi a Zona Franca de Manaus. No meio da floresta, você implanta uma mini São Paulo. Então, esse é o modelo que havia da ideia da sociedade urbana industrial, que tem um projeto que era o São Paulismo. O que eu quero chamar a atenção é que, com a abertura dos anos 90, o que aconteceu é que houve o fim do exclusivismo econômico. Os estados, o Brasil, não precisa mais comprar de São Paulo, compra... Tá certo? E isso enfraqueceu a estrutura de São Paulo, paulista, tá certo? Não é mais modelo. E nós vamos tendo, nesses últimos 10, 12 anos, uma expansão econômica em outras regiões. Regiões que eram ditas como problemas, hoje são regiões que mais crescem no Brasil,
por várias razões, nem vou entrar no mérito. Então, o que estou querendo chamar a atenção é que nós estamos aqui, de certa maneira, atrás de um modelo de planejamento, de monitoramento, que olhe o Brasil como um todo dentro da sua fragmentação. Porque aquele projeto anterior do São Paulismo, a meu modo de ver, de certa maneira, se extinguiu. Por fim, em relação ao tema demográfico, que é outro tema importante do ponto de vista do planejamento. O tema da demografia sempre foi um tema caro no Brasil, desde a época do Império, desde a colonização, porque como é colonizar um país dessa dimensão que não tinha habitantes? Portugal era um país de pouca população, a questão da população sempre foi muito importante, e ela basicamente vai até o regime militar. Da democracia para cá, o tema da demografia ficou num segundo plano. Certo? Mas nós estamos vivendo uma transição demográfica da maior importância. Desde a queda muito rápida na taxa de fecundidade, as mulheres vêm tendo cada vez menos filhos, dependendo dos segmentos, mulheres brancas com mais escolaridade, não há mais reposição. Isso significa dizer que, a partir de 2030, nós vamos ter uma redução absoluta do número de brasileiros, se não houver mudança na política demográfica, migratória, etc., tem questões a serem consideradas. Mas isso é uma perspectiva muito diferente do Brasil, até então, que era um país que a cada ano tinha mais gente. Como nós vamos fazer um planejamento que cada vez agora nós teremos menos crianças indo para as escolas? Abre uma outra possibilidade, escola em tempo integral, é um outro horizonte. Não é? Mas, ao mesmo tempo, como planejar a sociedade em que as pessoas vão viver mais tempo? Hoje nós temos cerca de 3 milhões de brasileiros com 80 anos e mais de idade. Em 2030, talvez serão 20 milhões de brasileiros com 80 anos e mais de idade. As nossas cidades não estão preparadas para conviver com essa circunstância. Tá certo? Nós temos um tempo ainda para ajustar isso, mas isso significa olhar o conhecimento, a produção do conhecimento aplicado ao planejamento e ao monitoramento de um tipo diferente. Tá certo? Que não é aquele planejamento autoritário, mas significa a participação, a construção, né, coletiva disso. Como é que se planeja coletivamente? Como é que se ouve a representação da população? Tá certo? Mas que experiência? Nós temos experiência de orçamento participativo, etc., mas, obviamente, nós queremos avançar em relação a isso. Quando nós olhamos a questão dos municípios brasileiros, nós temos, dos 5.500 municípios, mais ou menos, nós temos 1.800 municípios que estão vivendo uma fase de decadência. São municípios que vão virar municípios fantasmas pela redução dramática da população. Envelhece e as pessoas estão saindo de lá. Temos uns 2.200 municípios que estão praticamente parados e temos uns 1.500, 1.600 municípios que são muito dinâmicos no Brasil. Como é que vão enfrentar essa questão regional da desigualdade territorial? Como levar os serviços para o interior do Brasil? Quer dizer, nós temos uma carência enorme de profissionais de educação, saúde, etc., no interior do Brasil. Mas por que essa gente não vai para lá? Mesmo que o salário seja melhor do que na capital ou na região. Por que a pessoa vai para lá? Não vai para lá? Porque não tem serviços. Não tem a escola que ele gostaria de colocar o filho, não tem restaurante, não tem shopping, não tem cinema. Nós somos um país onde, a cada 10 municípios, apenas um município em cada 10 tem sala de cinema. Então, essa questão cultural, equipamentos, né, culturais de importância do ponto de vista da análise. Vamos analisar como é que se planeja a infraestrutura e a presença do Estado no território. Né? Quando a gente olha o centro das nossas cidades, a gente vai olhar no alto, geralmente, ou nos espaços privilegiados do centro da cidade, está lá a prefeitura, tá certo? Está lá a igreja, o Banco do Brasil. São referências dentro da cidade, os prédios públicos. Quando nós vamos olhar o avanço da cidade do ponto de vista da sua fronteira, em relação à periferia, vamos chamar assim. Onde é que estão a escola? Onde é que está o posto de saúde? Em geral, é na área deprimida. É no buraco, porque ali não é interesse da especulação imobiliária. As melhores áreas estão os condomínios, estão as casas. Ou seja, como planejar de uma forma diferente aí a questão da democracia, do ponto de vista do uso do espaço territorial. Bom, tudo isso para chamar a atenção para o fato de que nós, de certa maneira, vivemos um período aí privilegiado, porque, de certa maneira, estamos com condições de alterar essa realidade, não é? Fazer a história com as nossas próprias mãos. Nós que somos um país sem tradição democrática, um país que tem mais de 500 anos de história e completa agora apenas, não somente, 50 anos de democracia. Isso é muito pouco. Tá certo?
A democracia é fundamental do ponto de vista da construção do planejamento, da construção da perspectiva indutora que tem o Estado numa sociedade tão diferente como é a nossa. Então, entendo que o conhecimento, não é o elemento central do ponto de vista da mudança da realidade. Já dizia alguém no século XIX, o primeiro passo para mudar a realidade é conhecê-la. Se não conhece a realidade, é difícil mudá-la. Agora, o conhecimento em si não é suficiente para mudar a realidade. Ele precisa de instrumentos, precisa de coordenação, precisa de vontade política. E vivemos um quadro em que há um desequilíbrio entre o poder econômico, não é, e o poder administrativo, o poder público, nesse sentido. Não é? Então, esse é um ponto, acho, muito oportuno, e quero parabenizar aqui a organização desse encontro por ter colocado, de certa maneira, a capacidade que nós temos de atuar de uma forma mais precisa em relação aos desafios que vivemos no Brasil. Muito obrigado.